Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que todas as sortes de bênçãos estejam sobre você, estejam sobre a sua casa, sobre a sua família. Essa é a noite da sua vitória. Declare comigo, essa é a noite da minha vitória. Eu quero te entregar um segredo espiritual. Esse é um dos segredos espirituais mais poderosos da Bíblia. E é um segredo espiritual que o diabo, o inimigo, fica revoltado quando uma pessoa aprende. Quer ver o inimigo ficar revoltado? É a pessoa aprender esse segredo espiritual que eu vou ensinar nessa noite. No momento que você aprender e você colocar em prática, você não esquecer disso, pode ter certeza que dificilmente o inimigo vai ganhar batalha contra você. Pode ter certeza que vai ser quase impossível o inimigo ganhar batalha contra a sua vida. É um versículo que é um código espiritual, é um segredo espiritual, que quem entende esse segredo espiritual e passa a vivê-lo e não esquece, porque às vezes o ser humano esquece as coisas que aprende, né? Ainda mais quando está triste, abatido, nervoso, esquece das coisas que aprende. Mas se você não esquecer, eu te garanto que dificilmente o inimigo ele vai ter vitória sobre a sua vida. Você crê? Toma posse? Antes disso, eu quero que você escreva aí abaixo. O nome disso é legalidade espiritual. Ensina isso aqui todos os dias. Tudo aquilo que você pensa, você atrai. É espiritual, isso é algo espiritual. Tá? A Bíblia diz, como pensei acontecerá. Tudo aquilo que você pensa acontece. Tudo aquilo que você fala vai acontecer. Tudo aquilo que você escreve, você está dando legalidade, lugar, liberdade. Você está dando uma autorização para que o mundo espiritual faça aquilo acontecer. Eu quero que você escreva aí abaixo. Ainda esse ano eu viverei promessas de Deus. Aleluia. Escreve aí abaixo. Ainda esse ano eu viverei promessas de Deus. Escreva aí com fé. Ainda esse ano eu viverei promessas de Deus. Aleluia. Você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo e qualquer mal. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e, como eu digo sempre, aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus e sobre a sua palavra, que está aberta aqui no livro de Romanos, que tem um código espiritual, um segredo espiritual muito poderoso que eu vou te ensinar. É só sobre a palavra de Deus. Então, se você dizer assim, bispo, eu quero que o Senhor ore por mim agora e continue orando, porque eu preciso muito de oração. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você vai clicar. É gratuito, não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome completo será escrito, registrado nessa corrente de oração e eu vou orar sempre por você, tá bom? Peço também que você clique no símbolo do gostei, que Deus te abençoe. Você que está fazendo o seu propósito dos mais que vencedores, que na sua vida não haja nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Amém? No momento que eu sentei aqui e eu estou com sal, vamos consagrar nessa noite o sal e amanhã vamos consagrar pela última vez. Eu vou te dar a direção de como você usar. Isso que eu estou fazendo, esse ato profético, é diante de uma passagem bíblica onde o profeta vai até uma cidade. Aliás, levaram o profeta na cidade e disseram: esta cidade é muito boa, muito bem situada, localizada, mas a terra é estéril e as águas são mais, ou seja, amargas. E o profeta, diante de uma direção do Divino Espírito Santo, ele disse: tragam-me um prato e coloquem nele sal. A água era amarga, o profeta pede sal.
As coisas de Deus não é para entender, é para você crer. O milagre é assim, não é para você entender, é para você crer. Então ele pega o sal, consagra, faz uma oração e lança o sal nas águas. E ali ele lança com o sal, juntamente com o sal, uma profecia, uma legalidade em palavras. E a Bíblia diz que a maldição da cidade é quebrada. Então, vamos consagrar mais uma vez hoje, orando o Salmo 91, e amanhã, pela última vez, que eu vou te dar a direção de como você vai usar. Mas não adianta você usar ou fazer qualquer outra coisa se você não entender esse versículo que eu vou ler para você. Como eu disse, é um segredo espiritual. O inimigo vence muitas pessoas por elas não entenderem isso. O inimigo vence muitas pessoas por elas não entenderem isso. Olha o que diz a Bíblia, Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 4, a palavra de Deus ela diz assim, no versículo 14, é um versículo só. Anula-se a fé, cancela-se a promessa. Isso aqui é muito forte. Anula-se a fé, cancela-se a promessa. Preste atenção. Anula-se a fé. A fé é comigo. Quem tem que ter a fé sou eu. A fé, ela é gerada no meu coração. A fé é comigo. A promessa é com Deus. Então, o inimigo sabe que as minhas promessas, ele não pode atrapalhar. Só quem pode atrapalhar minhas promessas, não existe anjo no céu, não existe homem na terra, não existe ser maligno abaixo da terra que pode atrapalhar minha promessa. A única forma da promessa que eu tenho não se cumprir é se ela for anulada. E como é que a promessa é anulada? Se eu deixar de crer. A partir do momento que eu deixo de crer, anula-se a fé. Se eu anular a minha fé, eu anulei a minha fé, eu cancelei minha promessa. Tem gente, por exemplo, que está aqui, que Deus fez uma promessa. Vou te prosperar e você será a pessoa mais próspera da sua casa. O inimigo vendo isso diz, eu não posso quebrar a promessa de Deus. Eu não posso contra Deus, mas eu posso contra ela. Eu posso contra ele. Lembra quando Pedro disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo andando sobre as águas? Pedro começou a andar sobre as águas. Mas por que Pedro afundou? Porque a fé de Pedro foi anulada. A Bíblia diz que Pedro, passando a observar a força do vento, teve medo. Medo é o contrário da fé. O contrário da fé é o medo. Então, olhando para a força das águas do vento, teve medo e afundou. Então, o único meio do inimigo destruir a sua promessa é anulando a sua fé. E como é que ele anula a fé? Com pensamentos. Ou com pensamentos, sabe? Pensamentos intrusivos, setas de pensamentos de dúvida, ou usando pessoas. Ou usando pessoas para tentar te abater. Por isso que você tem até que ter cuidado com quem você anda. Porque tem pessoa que ao invés de te levantar, quer te derrubar, quer abater a sua fé. Eu lembro que quando a Bíblia fala de Jairo, que ele foi buscar a cura da filha dele, a Bíblia diz que ele disse, minha filha está horrivelmente doente, vem na minha casa e cura minha filha. Jesus disse, eu vou. Mas a Bíblia diz que quando Jesus disse, eu vou, alguém da casa do próprio Jairo, é isso que eu fico intrigado. Não foi alguém de longe, não foi alguém da casa. Às vezes, quem era para nos ajudar é quem mais persegue, é quem mais quer nos abater, é quem mais quer tirar a nossa fé, quem mais quer nos colocar para baixo. Às vezes, quem era para nos levantar é quem mais tenta nos derrubar. A Bíblia diz que veio alguém da casa de Jairo e disse, sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre, ou seja, para anular a fé dele. Anula-se a fé, cancela-se a promessa. Mas a Bíblia diz, mas Jesus, não acudindo tais palavras, não deixando aquelas palavras, não acudir, não ouvindo tais palavras, disse a Jairo, não tenha medo, crê somente, não tenha medo, porque o medo é o contrário da fé. Se você tiver medo, você está anulando a tua fé. Se você estiver medo, você está enfraquecendo a tua fé. Jesus disse a Jairo, não tenha medo, crê somente, ela será salva.
Então o inimigo pensou, para esse milagre não acontecer, eu tenho que anular a fé dele e fazer ele acreditar que a filha dele já está sem vida. Então o inimigo, ele tenta trabalhar na mente de muitas pessoas para fazer a pessoa acreditar. Seu relacionamento não tem mais jeito, seu filho não tem mais jeito. Eu lembro de um propósito que eu fiz na igreja alguns anos atrás. Existe uma passagem bíblica, é porque tem gente que não entende, né? E aí fala mal e critica. Existe uma passagem bíblica que os discípulos dos profetas fizeram uma comida, mas foram apanhar comida e pegaram umas plantas, mas não sabia que aquela planta não podia comer. E quando comeram, começaram a passar mal. Então começaram a gritar, há morte na panela, ou seja, começaram a passar mal com a comida. E o profeta pega a farinha e lança na panela e ele disse, podem comer que ninguém vai morrer mais. E ninguém morreu. Então foi um ato profético. E eu lembro que uma vez na igreja eu consagrei, eu sei que tem pessoas que nem sabem o que é farinha aqui, em outros países, ou pessoas que estão em lugares do Brasil que não comem farinha. Farinha de mandioca, não é farinha de trigo, farinha de mandioca, que mistura na comida e faz. E aí eu falei, eu vou te entregar um pouco de farinha e você vai colocar na comida do doente. Comecei a explicar. E aí uma senhora subiu no altar e nessa época eu tinha um programa na Band, a Band estava gravando e subiu ela e subiu uma jovem. E ela disse, bispo, o senhor lembra daquela farinha, um pouquinho da farinha que o senhor deu? E tem gente que me critica por causa disso, que até hoje me critica por causa disso, porque criticar é fácil, mas ver o que Deus faz, não vê, né? Então, quem me critica viu só eu entregando a farinha, mas não sabe o que aconteceu. Não sabe o que aconteceu. E não parece que não conhece a Bíblia, porque está escrito na palavra de Deus. Então, aquela mulher, ela disse assim, bispo, está aqui a minha sobrinha. Lembra daquela farinha que o senhor deu? Minha sobrinha era usuária de... Você já sabe, tem palavras que não pode usar aqui no YouTube. Minha sobrinha era usuária de... E vivia na rua. Minha sobrinha morava na rua. E quando o senhor deu aquela farinha, me veio algo na cabeça. Eu fiz uma comida e levei para ela. Eu fiz uma comida, uma quentinha, né? Eu fiz uma quentinha, uma marmita. Eu fiz uma quentinha, uma marmita e levei para ela. E levei a farinha que o Senhor deu. E eu disse para ela, filha, eu trouxe uma comida para você. Você come? Ela disse, eu como, eu tô com fome. E aí ela deu. Quando ela deu a comida, ela deu a farinha. A menina colocou a farinha na comida, comeu. Sabe o que aconteceu? Ela se libertou do vício. Se libertou do vício e voltou para casa. Voltou a morar em casa, porque o vício tirou ela de casa, ela foi morar na rua, voltou para casa e você olhava para a menina e você dizia assim, essa menina vivia na rua, vivia no vício? Foi emocionante, foi muito forte. Então ela teve fé, não deixa o inimigo anular a sua fé, você que tem um processo, uma causa na justiça, tá para sair, vai sair. Abre a mão aí, esse dinheiro vai para tua mão. Tu vai contar o testemunho. Mas não deixa o inimigo anular a sua fé dizendo, não vai sair, tá demorando, não vai sair. Entendeu? Você que tem uma causa, você que tem uma aposentadoria, um benefício, não deixa o inimigo anular a tua fé, vai sair. Escreva aí abaixo, isso é legalidade, escreva aqui abaixo. A minha bênção vai acontecer. Escreva aí abaixo, por favor. A minha bênção vai acontecer. A Bíblia diz, anula-se a fé, cancela-se a promessa. É o que o inimigo quer. O inimigo quer anular a sua fé, porque nem ele pode impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Só eu. Só eu posso impedir o agir de Deus na minha vida. Eu não posso impedir o agir de Deus na vida de A, na vida de B, na vida de C. Mas eu posso impedir o agir de Deus na minha vida se eu anular a minha fé. Se eu anular a minha fé, a minha promessa é cancelada. Então não deixe o inimigo anular a sua fé.
Creia cada dia que passa, creia mais, busque mais, confie mais, declare mais. Deus vai me prosperar, Deus vai entrar com providência, Deus vai... Lembro de uma ovelha que disse, lembra desse propósito aqui do cálice? A ovelha me encontrou na rua e me disse assim: bispo, eu estava numa situação difícil. Eu estava numa situação, numa prova terrível, terrível. E eu fiz o propósito do cálice, mas só Deus sabe como estava a minha situação financeira. Mas eu disse, eu vou fazer, eu acreditei, eu fiz. Essa pessoa falou assim: bispo, depois que eu fiz, 3 dias depois, eu fechei uma venda que nem eu acreditei. Nem eu acreditei na venda que eu consegui fechar. Deus entrou com providência, resolveu meus problemas. Então assim, se você não deixar o inimigo anular, se você não deixar o inimigo anular a sua fé, você vai viver a promessa de Deus. Pode ter certeza. Esse propósito do sal, vou consagrar hoje e vou consagrar amanhã pela última vez à noite. Não quebre, não quebre. Você verá o que vai acontecer. Você verá o que vai acontecer. A Bíblia diz que o profeta jogou o sal, a maldição foi quebrada. Amanhã eu vou te ensinar como você usar para cada área da sua vida. E o Senhor vai entrar com providência. Amém? Eu vou orar o Salmo 91 para consagrar o sal. Antes de orar, eu não posso deixar de fazer isso aqui, de falar isso aqui. Quero pedir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que abençoe, que prospere muito, muito, muito todas as minhas ovelhas do Brasil e de outros países que sempre estão fazendo aqui seus propósitos, seus votos, dízimos, ofertas, para a glória de Deus. Quem me acompanhou nas redes sociais hoje, no Instagram, você viu, nós fizemos uma doação para uma casa, uma instituição de caridade, né, que cuida de mais de 5 mil pessoas e crianças por dia. É algo fenomenal, por dia, 5 mil pessoas por dia. E nós fizemos uma doação através 100% dos dízimos das ofertas de R$500 mil para a glória de Deus. Amanhã você verá o vídeo lá no meu Instagram, para a glória de Deus. E talvez, como já fizeram uma vez, podem me criticar porque disseram, né? Uma vez eu ajudei uma instituição que era espírita e aí me criticaram. Como é que pode um pastor evangélico ajudar uma instituição espírita? E aí eu disse, muitas vezes eles fazem o que é difícil falar aqui, mas eu vou falar. Às vezes eles têm mais compaixão e mais dó do que muitas igrejas evangélicas, que a pessoa fica na porta pedindo um prato de comida e não dá. Não é sobre religião. Eu vivo o que eu prego e eu prego o que eu vivo. Não é sobre religião. Eu não me importo com a religião da pessoa. Eu sou filho de Deus, eu não estou aqui para julgar. Eles ajudam mais de 5 mil pessoas por dia. E eu fiz de coração e eu sei que Deus vai prosperar muito, muito minhas ovelhas. Vai prosperar muito minhas ovelhas, muito mesmo. Amanhã você verá o vídeo lá no meu Instagram, tá bom? Para a glória de Deus, que Deus te prospere muito. Sei que vai ajudar muito eles, porque você cuidar de 5 mil pessoas por dia é um gasto muito alto. É um gasto muito alto. E essa doação com certeza vai ajudar muito eles. Então Deus abençoe a todas as ovelhas, tá? Amanhã você verá o vídeo e você vai dar um glória a Deus bem bonito quando você ver o vídeo, tá bom? Tá certo? Vamos orar o Salmo 91. Vamos orar o Salmo 91 com muita fé. Só falando mais uma vez, esse lugar, depois eu vou pegar o nome direitinho, Mansão do Caminho. Criança chega, toma café de manhã. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. A criança chega, toma café de manhã. A criança estuda. A criança almoça. A criança faz o lanche. Ainda leva o pãozinho para casa. Tem médico e ajuda em vários tipos de... Sabe? É muito bonito. Como é que Deus não vai se agradar da gente ajudar pessoas que fazem o bem? Deus vai abençoar sim, Deus vai te prosperar sim, tenha certeza. Esse final de ano vai ser um final de ano próspero e abençoado para a sua vida. Amém, ovelha querida? Levanta a mão e declare: eu recebo, eu tomo posse. Glória a Deus. Vamos
vamos orar. Eu vou colocar aqui o fundo de oração e nós vamos orar o Salmo 91, consagrando o sal. Aleluia. Deixa o sal aí próximo a você e com muita fé, ore comigo o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu quero pedir a Ti, Senhor, debaixo da bênção do Salmo 91, consagra este sal. Assim como o profeta lançou nas águas, e as águas eram amargas, a terra era estéril, não produzia, mas a maldição foi quebrada, meu Pai, tirada pelo poder do Senhor, meu Pai. Que, meu Deus, esse elemento venha a ser consagrado e amanhã na última oração e direção, quando os teus filhos usarem, sejam eles muito abençoados em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, eu quero te pedir por todos que estão aqui, que já têm a sua rotina espiritual, todos que estão aqui pela primeira vez, todos, meu Pai, que são mais que vencedores, que estão fazendo seus propósitos contigo, abençoe, multiplique, meu Pai, na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém, diga graças a Deus. Escute com atenção, você não pode perder a oração de amanhã, nem a oração do dia, nem a oração da noite. A oração do dia, vamos consagrar pela última vez o suco de uva como sangue do Cordeiro, representando o sangue do Cordeiro, para você ungir sua casa. Eu vou direcionar você na oração do dia, como você vai fazer. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. E na oração da noite amanhã, vamos consagrar pela última vez o sal e vou te ensinar como você usar na sua casa, debaixo de direções espirituais. Amém? Tá bom, ovelha querida? Vou sair agora aqui e vou dar atenção às ovelhas que eu não entreguei o salmo.
vou entregar o salmo, vou dar o salmo da vida até o dedo adormecer, tá? Se eu não entreguei o salmo da sua vida ainda, você pode ir no meu Instagram Bispo Bruno Leonardo, e na última postagem você escreve lá, qual o salmo da minha vida? Depois você observa lá que eu vou te responder. Quando eu te responder, você lê qual é o salmo da sua vida. Você verá a sua vida nesse salmo, tá bom? Tá certo? Meia-noite nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.